Salve, salve, galera! Estamos de volta, demoramos, mas voltamos com o Podcast, o podcast da ZQuest. E hoje, olha, se preparem que hoje você vai ouvir uma história inacreditável. Está aqui comigo o maior botafoguense desse país, o CEO da ZQuest, Walter Maciel. Tudo bom, Valtinha? Tudo ótimo, porra. Que até aqui... Eu queria falar que era... O Botafogo realmente é um líder isolado, já ganhou o campeonato. As coisas estão de cabeça para baixo. Eu sou flamenguista, pessoal. Então, de cabeça para baixo. Cara, você quer apresentar o nosso convidado, Bruno, o cofundador da Eversmart? Eu acho que hoje, Valtinho, a gente tem uma história aqui na PF e na PJ, né, para contar, porque é uma história inacreditável que as pessoas vão gostar, quer fazer as honras aqui. Eu quero sim. Primeiro é um prazer ter o Bruno aqui. O Bruno é um amigo, é um parceiro, é um profissional de altíssima qualidade e é um cara que tem uma história de superação maravilhosa. E a empresa que ele fundou, junto com dois outros sócios dele, é uma das empresas, né, de gestão de patrimônio mais bem posicionadas do país, que resolveu olhar para um nicho diferente e tem hoje mostrado um crescimento incrível e sempre foram grandes parceiros da ZQuest. Então acho que para a gente aqui vai ser, acho que para todo mundo que está vendo, vai ser uma surpresa ouvir a história dele, pessoal, que além de tudo é uma história belíssima de superação e, sinceramente, a história dele acho que vai dar uma sacudida, porque é o seguinte, quando você quer um troço de verdade e você se entrega, você chega lá. Depois dessa apresentação aí, agora subiu a régua, né? A Investmart, segundo ele, é a China dos agentes autônomos. Esse nome é muito bom, A gente tem 1.100 assessores, 1.100. O segundo maior escritório não tem 500. Você imagina o trabalho que dá gerir essa galera. Pô. 1.100 assessores e 78 escritórios. É uma galera. Mas vamos lá, Brunão. Vamos começar aí pela história pessoa física, que eu acho que é uma coisa diferente, né? Você hoje está à frente do maior escritório em termos de quantidade de agente autônomo, um espetáculo, todo mundo do mercado financeiro conhece a Investmart. Mas como é que começou essa história, né? Você não teve o começo tão convencional aí, como todo mundo imagina. Conta aí como é que começou, onde você começou, o que você fazia? Eu brinco que eu entrei pela porta dos fundos da Faria Lima, assim, né? Eu sou carioca, eu nasci no Morro da Providência, numa comunidade lá do Rio de Janeiro. Mas o grande esforço de me tirar minha família da favela foi minha mãe que fez. A minha mãe tinha um mantra maravilhoso, assim. Ela falava que a casa e comida eu garanto. O restante, eu e meu irmão, né, vocês têm que se virar. E aí, tudo sem imaginar eu já fiz. Já vendi coca na praia, já consertei prancha de surf, já fui estoquista de loja e entrei no mercado financeiro como posso ajudar de uma agência bancária. Sabe aquele cara com coletinho lá no caixa automático, ajudando o senhorzinho, a senhorinha a sacar o INSS? Sim. Era eu lá numa agência bancária do Rio de Janeiro. Fiz carreira num banco, conheci os meus sócios nesse banco, inclusive. Aí mas você foi sendo promovido ali no banco. 9 anos na mesma agência. Tá. Tudo. Você tinha uma vantagem comparativa, né? Porque o banco era gringo. O banco era... E a sua mãe te deu um presente, né? Minha mãe, sem querer, não, de propósito, ela me colocou no inglês. Eu era muito imperativo. Então minha mãe, ela queria me tirar de casa de qualquer jeito. Fiz judô, karatê, natação, ela falou assim, que eu preciso cansar ele. Então, sei lá, desde os 10 anos de idade, assim, fiz 7 anos de inglês e foi o que me alavancou, porque era um banco gringo, me alavancou na carreira. Então dei uma acelerada, passei ali na frente de gente que tinha mais tempo que eu de banco por causa do inglês, foi bem legal. E aí fui, enfim, até ser gerente de contas de investimento dessa agência, depois aí conheci E aí você conheceu os seus sócios ali, lá que eles faziam a mesma coisa que você. Sim. E aí em algum momento vocês sacaram que o banco fazia, mas dava para fazer melhor. É verdade. Então 3 coisas, na verdade, Teco, assim, que foram os gatilhos ali, vai. Primeiro é isso, né? Que dá para fazer melhor. O segundo, que a gente via no banco pessoas com 25, 30 anos de carreira sendo demitidas da noite pro dia. E eu tive um caso engraçado que foi assim, eu tinha um superintendente nessa época do banco que eu adorava. E ele era tipo o chefe do meu chefe, assim. Era uma posição que se eu fosse chegar ia demorar uns 15 anos.
E ele era, além de chefe do meu chefe, ele era cliente da minha agência. E ele ainda não tinha uma independência financeira, isso me moía por dentro. Foi um cara que tá 15 anos na minha frente profissionalmente, ainda vai dar errado, era meio isso. Então foram esses três gatilhos ali que moveu a gente para pedir demissão. Minha mãe, funcionária pública, quase, né? Isso me aí, apoiou, isso aí é 2000 e... Nossa, 10, deve ter uns 13, 14 anos. Esse episódio deve ter uns... Porque isso aí é mais ou menos, né, Walter, quando começa esse negócio da XP. O negócio da XP é 2011, 12, que começou a mudar A isso, XP né? tem, se eu não me engano, com a Quest 22 anos, mas foi ali no final da década que ela realmente começou a ter uma massa crítica maior. Começou a Ela fazer deixou de ser uma corretora de bolsa para virar uma plataforma. uma plataforma, exatamente. Foi quando a gente chegou. E aí você resolveu com esses seus 2 sócios montar um escritório ali logo no comecinho. Exatamente, sem ter ideia do que estava fazendo, tá? Uhum. A gente demorou 5 anos para ter 1 bilhão, e aí os outros 5 anos a gente foi de 1 a 19. E quanto você demorou para ganhar o que você ganhava? 5 anos também, foi bem aí. Fazer 1 bilhão em 5 anos é muito É devagar, dinheiro. hoje em Não. dia é devagar. Hoje lá em dia é atrás, devagar. Era fantástico. Lá atrás era fantástico. Era maravilhoso. Só que ele demorou os mesmos 5 anos Para empatar a renda que eu para tinha. receber o que ele ganhava quando ele largou o banco. Então olha o risco que ele tomou. Sim, mas porque ele foi empreender, né, Walter? É isso. E também no começo você, tem que investir ali no escritório, também não sobra muito ali, É né? verdade. Mas não era diretor do banco, tá vendo? Não, sim. Mas eu gosto de contar essa parte, que né, eu demorei 5 anos para ter a renda que eu tinha no banco, porque às vezes o ser humano adora um atalho, né? E a Claro. rede social, ela fomenta um pouco isso, né? É. Que é tudo do dia pra noite, Quer ficar rico em um mês? pelo celular, sem sair de casa, tem uns negócios meio, né? E o caminho real é bem diferente, né? Foram 5 anos, Isso, você ia falar, sua mãe quase morreu. porque ela é funcionária pública, ela era bancária. Estava bem empregado no banco, Pois é, ela se mega encaminhado. orgulhosa. Ela já tinha arriscado você da lista de preocupação Já tava dela. tranquilo. Falando pras amigas, meu filho trabalha nesse bancão aqui, aí do nada. Aí no dia seguinte, R$47 minha renda, no mês seguinte do banco. É. E aí você foi montou escritório, mas aí você já era agente autônomo, teve que Não certificar? sabia nem o que era. Tá? Assim, até hoje as pessoas sabem muito pouco o que é o agente autônomo, um assessor de investimentos. Né? Há 10 anos atrás, a gente falava XP, o pessoal achava que era uma empresa do Eike Batista. Né? Por causa do Pois X. é, porque tava no boom. Era o boom no Rio de Janeiro Ike, ainda, né? Do Grupo X, exatamente. É verdade. Mas aí fizeram um trabalho fantástico e a gente surfou onda junto. Aham. Pô, legal a história, hein, cara. E aí você falou que você demorou 5... E hoje vocês têm quantos bilhões? A gente tem 19. 18 e muito, quase 19. vai. Cara, muito rápido, né? E você acha que esse crescimento deve ser uma soma de um monte de coisa, mas é porque você conseguiu ter capilaridade em vários lugares, você tem, de um jeito ou de outro, você tem 1.100 pessoas remando junto, né, no mesmo barco. É um senhor barco, né, Walter? É um 1.100 pessoas transatlântico. capitando. É um trabalho de gestão gigante. No final acho que o trabalho acaba sendo mais esse até, né, porque se você quiser tirar um dia, tem 1.099 trabalhando ali por você, mas tem que organizar para todo mundo não tirar no mesmo dia também, né? Todo mundo tá remando pro mesmo lado. Exato. E eu acho que esse foi um dos grandes méritos, assim, quando eu vejo várias outras operações, a gente deixou de ser assessor cedo. Eu não sei contar o CDI, mas eu sei exatamente qual é o turnover da empresa, eu sei como está o clima, eu sei como é que está a qualidade no atendimento. Então a gente virou o chapéu de assessor de investimento que atende cliente final para empresário cedo. Tá? O Samir, meu sócio, passou só um ano como assessor. 2014, 2013, ele já não tinha cliente, já tocava operação. Eu atendi meu último cliente em 2015. Precisa cuidar da empresa. A empresa desse tamanho é uma empresa, né? Cheia de problema e precisa resolver muita coisa ali, né? De novo, a gente estava falando aqui antes, né, Walter? Eu acho que as pessoas ainda acreditam no talento individual de um gestor, de um cara que vai descobrir qual é a ação que vai subir. E, assim, qualquer empresa do mercado financeiro, antes de tudo, é uma empresa. Então, acho que esse é um conceito que está mudando, mas por incrível que pareça, o mercado financeiro é o que está mais atrasado. Talvez o mercado financeiro é agência de publicidade, né? Que é o criativo. One man show. É o One Man Show. E o que é engraçado é que você olha até para muitas assets aí que são boutiques de ações, e o sujeito passa o tempo inteiro olhando lá o Itaú, o resultado, como é que foi o management, decisões, tem uma nova composição do board, governança, aí você vai olhar, é uma padaria, né?
não tem nenhuma governança, né? Não tem pessoas dedicadas ao negócio. E eu tenho essa crença, nossa, isso aqui é indústria como qualquer outra. E o que vai fazer o negócio ser bem sucedido no longo prazo, é boa gestão. Sim. Você pode dar sorte numa asset, como em outros lugares, você tem ali 2 anos espetaculares de performance, e apesar do negócio ser bagunçado, vai bem. Uma hora paga o preço. Sim, claro. Falta de gente, falta de reposição, falta de estratégia, falta de processo, falta de disciplina. A gente já viu que termina em choro todas as vezes, né? Ô Bruno, e qual a sua percepção hoje? Eu fui agente autônomo acho que uns 20 anos da minha vida e é uma profissão engraçada porque ela é muito criticada, ela é muito elogiada, ela foi muito importante. Tem muito cara muito bom como agente autônomo e também tem muito cara ruim como em qualquer outra profissão. Mas a gente hoje deu, né? É uma história já de pelo menos 15 anos que mudou de patamar a indústria. Como é que você acha que está o agente autônomo hoje? Assim, ele é um cara muito melhor do que era lá atrás? Ou você acha que... Eu acho que a gente está passando por uma fase de transição que é bem interessante para a nossa indústria. Porque o que a nossa indústria prega, assim, de onde ela surgiu? A gente fala muito da concentração bancária, né? Pô, tem trilhões nos bancos, 7, 8 trilhões concentrados em meia dúzia de bancões, assim. E aí a gente esquece que falta braço para acessar essa concentração bancária, né? Então hoje não existe agente autônomo suficiente no Brasil para que a gente consiga atingir 1/8 dessa concentração bancária. Então o que acaba acontecendo? A profissão de assessor de investimentos, ela está virando quase que uma escola disso. A Investmaster está quase posicionada como uma faculdade para formar assessores. Não existe pessoas. Então isso é bom e ruim. É bom porque é um universo que falta braço. Então, né, pô, num país como o Brasil é legal ter uma indústria que está precisando de gente empregando, mas do outro lado você tem que formar pessoas. Então essa subir a régua técnica ou melhorar a qualidade, que os assessores sejam um pouco mais da versão americana, que é um financial advisor já muito bem formado, a gente está caminhando, mas é paralelo a caminhar para o aumento de qualidade, na outra ponta tem um monte de gente que está interessada na profissão e está conhecendo ela, então ela tem essa assimetria aí, tem gente muito boa, tem um Pareto da indústria, são pessoas incríveis, assim, que se dariam bem em qualquer mercado, mas do lado de cá tem um caminhão de gente interessada, começando na profissão, que são necessárias para a gente atingir essa concentração bancária. E você acha que uma coisa que sempre foi muito criticada, né, os escritórios e os profissionais mesmo, é sobre a falta sobre a imparcialidade, né, de você às vezes vender um produto. Eu defendo muito o agente autônomo porque eu acho também que é dado a ele um peso que não cabe a ele, né. Às vezes, já chegaram para mim, né, Valtinho, assim, eu não sou uma figura pública, mas de certa maneira sou acessível. Todo dia chega uma mensagem para mim, olha, tenho 100 mil, onde eu ponho? O cara transfere totalmente o problema para você, Sim. quer que você dê uma solução para ele. Se for ruim depois, vai te cobrar. Não, é isso que eu ia te falar. Se for bom, o cara não manda nenhum vinho no final do ano. Se for ruim, ele fala mal de você a vida inteira. E às vezes, quando você deixa que ele escolha, ele também te culpa. Sim. Né? Ó, eu acho que, puto, o mercado, o juro vai cair, então talvez valha a pena ter multimercado, ter um pouco de ação. Se der errado, ele te culpa também. Eu acho que aí também falta o outro lado da balança, que é, como se também nos bancos, todos os gerentes, assessores financeiros, também não tivessem suas deficiências, suas limitações, seus vícios. Sim. Mas é que nos bancos a gente infere que ele tem vício ali e que ele tem conflito, né, Val? Produto, lembra? Produto de renda fixa com taxa de 3%. Pois é. Renda fixa pura. No passado isso acabou. Pois é. Mas... Agora, tem problema em tudo que é lugar. Eu acho que esse momento que a gente passou, o momento ali pré e pós-eleição, com um juro muito alto, antes do BACEN começar, do BC começar a indicar, já teve essa primeira queda, vai ter outra, acho que a gente vai ter agora um período muito bacana. Mas nesse período, meio de insegurança com o lado fiscal, juro muito alto, eu acho que a indústria também passou por um momento muito ruim. Os assessores começaram a olhar para o curtíssimo prazo e colocar produto de altíssima remuneração. Isso também não é alinhado com o que é melhor para o investidor no final. Eu acho que o agente autônomo tem que ter essa percepção, né, de também longo prazo ali, de também
Às vezes é um produto pior agora, mas você pega o cliente para sempre, você ganha confiança. Nem todo mundo pensa. E aí eu vejo duas coisas. Primeiro, eu acho que o bom agente autônomo, ele é uma profissão quase didática, assim. Ele é um educador. Sim. No final do dia, ele gasta muito mais tempo educando os clientes para traduzir para eles o mercado financeiro do que qualquer outra coisa. E o que você falou, até que foi, assim, faz total sentido. Todas as profissões têm profissionais bons e ruins. Conforme a profissão amadurece, os profissionais ruins, eles automaticamente vão perdendo espaço, assim. Então, a gente já vê isso acontecendo. Pô, a gente recebe cliente, às vezes, que foi super mal alocado porque colocaram ele em todos os produtos financeiros que pagam boa remuneração. E aí ele fala, pô, esse cara que me atendia, fulano de tal, pô, todo mundo tá indo embora. Então essas pessoas, aos poucos, elas vão perdendo relevância. Acho que é um movimento natural desse mercado. Uma seleção natural. Como de qualquer outro. Só como esse mercado é muito mais jovem, a gente está vendo acontecer, né? Que talvez não tenha visto em outras indústrias, né? Você, com tanto agente autônomo embaixo de você, tem alguma coisa que vocês exigem ou achem que, assim, talvez seja a coisa mais importante que o cara fala, ó, não, isso aqui é inegociável, tem que ter isso, tem que fazer isso, se você não fizer assim vai dar errado? É uma coisa que a gente exigir é uma palavra pesada, assim, mas uma coisa que a gente procura são pessoas intensas, assim, iguais a gente. Então, no final do dia, a profissão de assessor de investimento ela é muito mais comercial que técnica. Ah, total. Tá? Então, o que a gente tenta fazer na Invest Smart é tirar do ombro do assessor tudo que exige esforço muito técnico. Então, a gente tem um time gigante de alocação, a gente tem um time gigante de produtos, para que ele não tenha... A gente quase tira do ombro dele o dever de escolher os ativos da carteira. Até para evitar isso que acontece eventualmente com alguns profissionais. Então a gente vai muito para esse lado de falar assim, cara, você é assessor de investimento, você tem que ser uma pessoa bem relacionada, comercial, que entende de cenário, entende de produtos de investimento, sabe traduzir isso bem para o cliente. Ponto. Desde que a gente ajuda a filtrar os bons ativos, talvez por isso que a gente seja um grande parceiro da ZQuest, porque o nosso time de alocação já entendeu que uma casa desse tamanho, com essa credibilidade, faz total sentido para o nosso tamanho e facilita a nossa vida, né? Porque a gente tem 1.100 pessoas vendendo investimento Brasil afora. Quando a gente sabe que eles estão alocando em lugares que têm credibilidade, que são grandes, a gente dá um conforto na gestão. Então a gente caminha muito para esse lado de padronização no processo. Ô Walter, só pegando o gancho que eu achei que ele falou um negócio legal também, que nem todo mundo sabe disso, mas uma outra mudança que aconteceu, que eu acho que foi a coisa mais importante, assim, nessa relação assets com público, né, geral. Antigamente, antes de você virar escritório de agente autônomo, quando eu tinha um escritório, se eu batesse aqui e falasse, olha, quero falar com o gestor do fundo de ação, o cara não me atendia. Esse cara não me atende. Você tinha que ser muito grande para o cara cogitar perder o tempo dele com você. Levar esse cara para falar com os meus clientes era impossível. Existia um pedestal que eu não sei quem colocou, inacreditável, né? E quando você tem a proximidade da asset, da gestão, quando você tem acesso, você CEO de um escritório, consegue ligar para o CEO de uma asset falar com o cara, essa relação é muito mais fácil vender esse produto, vender esses caras. Você sabe o que está acontecendo. Tem um mês ruim, você liga, Walter, aconteceu. O cara fala, olha, a gente achou que o dólar ia cair, o dólar não caiu. É isso. Chega no cliente depois, tá? Exatamente, chega no cliente, o cliente fala, bom, beleza, foi isso. Né? Nós sempre fomos assim. Não, mas você sabe que antes não era assim, né, Walter? Antes era uma loucura, né? Eu do Invest Smart chamando a gente para ir dar palestra para cliente, a gente ia como gestor. Eu acho que a gente entendeu aqui lá atrás e pagamos um prêmio para isso. Porque demorou muito para o negócio também para essa aposta, como você, quando saiu, se pagar. A gente entendia que aquela indústria que disputava 10 mil endinheirados, que na verdade era isso, 10 a 20 mil, cara, muito ricos, que iam lá naquelas principais boutiques de investimento. É uma indústria muito perigosa. É um dinheiro muito tóxico. Concentrado. Sai muito rápido. Esse não é um cara que você consegue muito, nem o assessor, nem o private banker que atende ele consegue muito chegar e falar assim, ó, compre isso aqui. Ele vem já com a receita pronta. Eu quero isso e acabou. Então o dinheiro, todo dinheiro quando entra, você se encanta e você, às vezes, abre mão das suas convicções, né?
A gente aqui foi sempre assim, olha, depois de 2008, especialmente, foi uma experiência para a gente, que a gente aprendeu muito, apanhamos e aprendemos demais. Em 2009 eu falei, olha, eu quero ter parceiros que precisam de mim, que eu posso agregar com serviço. E passamos a ter aqui uma cultura muito dedicada a não necessariamente o investidor final, porque falar com essa turma, hoje eu tenho mais de 200 mil plugados nos fundos, mas falar com os assessores, com os parceiros, com os escritórios. E essa relação foi maravilhoso ver esse pessoal ser empoderado. Eu acho que a XP teve um papel aqui importantíssimo em fazer a gente autônomo mudar de patamar, né? E ser encarado de uma forma muito mais profissional, mas a gente viu essa indústria crescer já com essa cabeça. Nós não queríamos aquele público elitizado, a gente sempre procurou um público mais de varejo, né? Que é um público muito mais amplo, que é hoje onde está o maior potencial de crescimento do mercado. E a gente ainda vê alguns gestores com canal, com outro canal. Aí é um passivo melhor, né, Walter? Porque antigamente também tinha isso, assim, o fundo, aplicação mínima 1 milhão. Aí o cara arrumava 10 caras. Primeiro mês que roda abaixo do CDI, o cara saca. Era um rouba-monte, né? Um rouba-monte total, né? Mas você tem que estar preparado para esse cara. Por exemplo, o gestor aqui no ano dá 40% de retorno, no outro ano dá 30% de prejuízo. Pois é. Mas ele deu 10% no geral. Essa volta. Mas o cara normal não quer o menos 30. Não quer. Então você tem que ter produto. Primeiro, a gente tem hoje uma grade, talvez sem igual no Brasil. Eles, Bruno falou as palavras bonitas aqui, confiam na nossa gestão, na nossa seriedade, e tem dentro dessa grade, sei lá, 50 fundos que podem ser investidos pelos investidores deles, que são investidores, né? Todo tipo, tamanho, espalhado. E com apetite diferente, procuram produtos diferentes, ou que ele tem a carteira balanceada, e ele na gente encontra várias opções. Então vai sendo um relacionamento muito mais interessante. Ô Bruno, você acha que... Quantos clientes vocês têm hoje? Mais ou menos. 103, 104 mil. Tá. Bom, dá para fazer um estudo. A gente é o varejão do agente autônomo, assim. Você, pela percepção dos escritórios ou de quem fala com você, você sente que os seus clientes, eles também estão aprendendo, evoluindo, ficando mais sofisticado, ou ainda está muito naquela, eu quero que sobe, quando cai eu me assusto, que isso também é sempre um problema, né? O investidor, pessoa física, né, Walter, sempre pagou a conta, né? Sempre chega atrasado demais, e ele sempre é o último a entrar e o último a sair do negócio, sempre pega o pior momento ali das coisas ali, né? Eu estou com medo que vai acontecer isso exatamente agora, especialmente com o bolso. Você acha? Está dando uma moleza, né? Os riscos principais do cenário estão sendo dissipados e a bolsa ainda está com um PI mais baixo do que no pico da pandemia. Então o que o cara está esperando? Quando o cara for entrar, normal. Eu acho. O que a gente percebe no nosso modelo de negócio em especial, que tem essa cara um pouco de varejo, é muita gente, os tickets não são tão altos, a gente fala com o nosso ticket médio ali em torno de 100, 200 mil reais, para esse volume de CPFs, é que o Brasil, a informação nunca foi tão acessível, né? Sim. Isso é bom e ruim, porque quando se fala de dinheiro, informação muito acessível, às vezes leva até a desinformação, né? Então a gente vê muita gente que já consumiu algum tipo de informação sobre mercado financeiro e investimentos em geral, mas não digeriu tão bem, porque pegou um fragmento, fiquei sabendo que é legal cripto, tipo, e ponto, não sabe não sabe quanto tá o CDI, não sabe nada. E o ser humano tem esse negócio, né, que ele quer o atalho normalmente. E no mercado financeiro, o atalho é perigoso, né? Então a gente tem esse trabalho de tentar educar, de explicar. Eu gosto de falar que se a conversa com o assessor não for um pouquinho chata, tem uma coisa errada, porque não é para ser uma conversa emocionante, que as pessoas vão enriquecer do dia para noite. E o mercado financeiro oferece atalho doidado também, né? O cara, você vê o que vê de bobagem ali. E não é errado quase sempre. Para não dizer sempre, né? Mas porque eu acho que isso é importante, né, Walter? A gente tem que assim, uma coisa para quem trabalha nesse ecossistema, o investidor tem que ir melhorando para que o agente autônomo vá melhorando, para que todo mundo vá dando um passo adiante, porque quando você tem um nível de entendimento melhor do cliente, facilita para o assessor, facilita para o escritório, que também gera um passivo melhor para as assets. Leva tempo, né? Você vê, teve toda essa transformação dos últimos 8, 9 anos,
muito mais CPF na bolsa, uma migração de clientes dos bancos para os agentes autônomos que dão um serviço muito mais próximo. Aumentou o número de investidores no Brasil, mas ainda é uma capilaridade muito pequena quando comparado com as economias desenvolvidas. Quer dizer, o americano, tem aquela história do só americano, né, 1950. O cara botar 60% em renda fixa, 40% em bolsa, manter aquele dinheiro a vida inteira, e aí poder pagar a hipoteca da casa, a universidade do filho e a pensão que o americano contribui, né? Então, assim, nos Estados Unidos, no Reino Unido, o pessoal faz isso há 100 anos. A gente começou a fazer isso lá. É isso. Então, é uma indústria muito incipiente. Agora, eu acho que a gente teve aqui um aprendizado acelerado em 2020, onde a pessoa física, inclusive, muitas vezes deu banho no investidor profissional ou institucional, porque ele manteve ali a carteira de ações, veio a pandemia, o mundo vai acabar, você olhando para o geral, o cara segurou, as ações voltaram, então acho que ali foi um aprendizado de ser menos emocional, ter um olho mais de longo prazo. Evidentemente, os últimos 18 meses, 12 meses, foram muito difíceis. Eu acho que agora a gente vai entrar numa outra fase que eu tô muito animado, achando que é uma fase... Walter, você é o cara mais otimista desse país sempre, cara. Quando você me fala que tá preocupado, eu ligo um alerta laranja na minha casa. Às vezes eu mando mensagem pro Walter, qual é o seu grau de otimismo? Quando ele fala tô médio, eu falo, meu Deus do céu. Se o Walter tá médio, é porque o negócio tá preto. Mas eu acho que o Brasil de verdade, o Brasil tá numa fase de mudança estrutural que as pessoas não estão vendo. Você gostar no meio do barulho do furacão, a gente não consegue. Aqui parece tudo aqui. A gente deu um azar, Walter. A gente fez muita coisa ali em 2016, até 16, 19, que não virou porque teve eleição, pandemia, a coisa não matou, Previdência. Exatamente, a coisa não apareceu ali, né? Só que, assim, eu tenho batido nisso. Erro disperso. Beleza. Se São Paulo, se o Flamengo, a gente faz aquela aposta. Você fala que vai ser... Aposta ao vivo, então? Vamos gravar essa. Você fala que vai ser 2x1 São Paulo, falou que vai ser 3x2 Flamengo. Sai um 10x0. Alguém, ou os dois, estavam avaliando muito errado as possibilidades e não vendo que o negócio não era como se imaginava. A gente, em 2020, o mercado projetou menos 10, foi menos 3. Aí, 21 vai ser 0, foi 3,5. Em 22 vai ser menos meio, foi 3,1. Agora em 23 ia ser 0,5. Já está em 2,3 e 2,5. Quando todo mundo está olhando consistentemente só para um lado, tem algo que não está sendo visto. Eu acho que são duas coisas. Uma, todas as reformas que foram feitas desde Temer e Bolsonaro, e as pessoas, que o Temer teve a virtude de trazer essa agenda. E o governo Bolsonaro teve a virtude de realizá-la. Então, assim, a gente... mas apesar que teve coisa no Temer ali também, da reforma trabalhista, o teto de gastos. Mas a gente tem que pensar, e agora o governo Lula, com o arcabouço de alguma maneira, está reduzindo esse diapasão que era alguém olhando para lá, hoje a discussão está mais estreita. A gente tem que pensar menos em governo e indivíduo iguais em política de Estado. Aí a gente vai ser uma nação desenvolvida. Mas olhando para isso, essas reformas deram uma mudança de produtividade bem grande. O Brasil hoje tem um potencial de crescimento de novo. Há 5 anos todo mundo só por lá. Dívida pública é 95% do PIB, foi 75%. Então, quando você olha para isso e você vê o arcabouço, esse arcabouço, o governo Lula gastou 6% do PIB, em média. O 2 gastou 10%. Para eleger a Dilma no último ano, gastou 16% do PIB, 16%. Veio a Dilma, gastou 4,5%, bem menos, mas ela, no governo dela, a economia desandou, teve toda aquela recessão, a receita foi muito mais baixa e explodiu o déficit e entrou em trajetória desgovernada. Aí o Temer trouxe para 0, Bolsonaro conseguiu reduzir a despesa primária. O único cara, já falei isso, que entregou para o sucessor uma despesa primária menor do que ele assumiu, mas gastou 2,6%. E você está falando agora de 0,6 com 2,5, e com esse congresso hostil, que é hostil, ideologicamente diferente, contra o orçamento, me dá segurança.
Só que no meio disso tudo, o Brasil virou um país estratégico para o mundo em alimento e energia. E a gente está com saldo comercial crescente, acumulando reserva. Os resultados desse ano são espetaculares, muito acima do que se via. E eu acho que a gente vai ver nos próximos 5 anos uma transformação mesmo do país. Olha o que aconteceu com Noruega, Emirados Árabes. Você começa realmente a gerar um saldo crescente e a gente ainda vai ganhar agora nos próximos 5 anos o pré-sal. A gente em 5, 6 anos vai estar produzindo metade do óleo da Arábia Saudita. Quanto tempo isso vai durar, não sei, porque a tecnologia agora está vindo, carros elétricos, etc. Mas acho que ainda tem aí uma boa onda para surfar. Então, assim, primeiro, quando tem um choque desse, a renda vem para o exportador. Mas o exportador compra produto, emprega mais gente, compra uma fazenda, compra um carro, emprega o cara vai no supermercado, compra comida, e aí essa renda começa a vazar para a economia. Eu acho que daqui a 5 anos a gente vai olhar para trás e falar assim, puxa vida, como que eu enxerguei isso? A gente está realmente mudando de patamar. Vocês estão, enfim, o escritório, os agentes autônomos, eles estão começando a sugerir ao cliente tomar um pouco de mais risco, porque o juro vai cair, tá caindo, blá, blá, blá. Qual é o movimento, qual é a velocidade disso, você acha? A gente passou uma janela bem curta de aversão ao risco, não pelo risco em si, mas pelo custo de oportunidade, né? Então ali, novembro, dezembro e janeiro, juros altos, é natural que o apetite do investidor do varejo, ele vá para o feijão com arroz, renda fixa, etc. CDB adoidado. CDBs aí pré-fixados de, enfim, 1% ao mês, né, que o brasileiro adora. Adora 1% ao mês. Então, aí quando E aí eu concordo muito com o Walter, que eu também sou muito otimista com o Brasil, sempre fui também. Quando começa a economia a entrar nos trilhos, no pace que for, é normal que o cliente busque tomar mais risco para entender os outros mercados. No nosso caso é muito mais assim, é o cara que nem olhava para a bolsa. Tem aquele cara que estava na bolsa e saiu. Uhum. No nosso caso é engraçado, que são as pessoas que, agora eu acho que vou ter que ir para a bolsa. Tenho perfil, sou um cara moderado ou agressivo como investidor, vou entender um pouco mais desse mercado. A gente traz muito CPF novo para a bolsa. Uhum. E quando o juro voltar para um dígito, que a gente, os mais jovens principalmente, ficaram com a memória afetiva desse juro de 2%. Nunca existiu na história do Brasil, nunca mais vai ter. Nunca mais vai ter. Então é o seguinte, juro de um dígito para o Brasil, 9, precisa ser 3, 4, 8, 9, é um juro baixíssimo e muito forte para ativos de risco. E a gente vai ver no final do ano que vem os juros entre 8 e 9. Uma queda de algo de 5%. Engraçado que ali no governo Temer, quando o Temer entregou a 6,5, se não me engano. Foi. Eu achei o 6,5, eu achava que ali era sustentável, sabia, Walter? Eu também. À época eu olhei e falei assim, cara, o Brasil com 6,5, 7 eu acho que dá. Entendeu? 6,5, 7 com inflação 3, 4, eu acho que dá pra segurar isso aqui. Aí veio a pandemia, bagunçou tudo e hoje o 6,5, 7 pra mim parece distante demais. Só que mudou uma coisa, né? A gente esquece disso. No período janeiro de 20, ali a pandemia estava na China, e a gente falava, puxa, que doença horrorosa na China, mas não vai vir para cá. Carnaval. Era a véspera, né? A Europa tinha juro negativo. O Japão tinha juro negativo. Sim. Os Estados Unidos tinham um juro um pouco mais alto, que o Trump deu aquele desconto de imposto corporativo. A economia americana é a única que pegou no Trump. Então, mas eu tinha um juro baixo, 2,5. 2, Então, assim, hoje, a gente falar de... Eu acho para onde vai. Hoje o Focus, expectativa do mercado para o ano que vem, está falando de 3,5. Alguma coisa 3,7, 3,5. Juro real do Brasil médio dos últimos 20 anos foi 3,8. Daria 7,3. Aí você fala, não. O Roberto Campos já disse... Roberto Campos, do Banco Central, sabe o que está falando. Vamos levar a valor de fácil que ele fala. Que o juro hoje natural seria 4,5. 4,5 mais 3,5, 8. 8. Para um mundo que está com juros nos Estados Unidos acima de 5, na Europa acima de 3,5, é uma diferença menor do que a daquela época. O que a gente vai ter que esperar é o mundo acomodar a inflação. Precisaria que o juro de lá fora caísse um pouco também, né? Porque aqui 8, Estados Unidos 5,5 é pouco, né? Só que aqui 8
Mas com CPI, com inflação, 3,5%. Não, sim, eu digo, mas a diferença entre 8 e 5... Juro nominal, mas juro o real é sim, muito baixo. muito baixo, né? A gente precisaria que lá caísse um pouco também Exato. para abrir um espaço para que a gente... Só que eu acho que com esse salto comercial crescente, o que é relação comercial, pessoal? Você está exportando mais do que importando, cada vez mais, vai abrindo. Vai aumentar. O que é pressão brutal. Sobra dólar. Sobra dólar, dólar cai. Tem jeito, é oferta e demanda. Ô Bruno, tem umas histórias, eu tô pensando aqui na quantidade de clientes, com 100 mil clientes, Walter, dá pra você fazer estudo de tudo sobre tudo, né? Maluquice completa É ali, difícil né? encontrar um padrão, inclusive, né? Porque vem de Então tudo. isso que eu ia te perguntar, não tem isso? Você não consegue perceber erros, e-mails, reclamações ou tendência de, pô, esse mês todo mundo, sei lá, colocou dinheiro no produto A ou B? Você consegue ver padrão dessas coisas ou evolução? O que eu consigo sentir de padrão e evolução está muito mais na relação cliente-assessor que na alocação em si. Os clientes eles estão mais sofisticados, vai. Então, pô, a gente fala de uma oferta de um fundo tipado, de um fundo agro, essas coisas que, se eu falasse há 10 anos atrás, a pessoa ia ter meio que uma repulsa por não entender, hoje eles recebem melhor. Então, a gente está vendo uma evolução da educação financeira de quem já investe. Tem toda outra camada, a grande maioria do Brasil, que não investe ainda. Mas as pessoas que já investem, que já tomaram a decisão de sair do banco, essas pessoas elas estão evoluindo a passos largos no quesito educação financeira mesmo. Assim. Legal. Isso é nítido. Tá? É nítido. Por exemplo, participaram agora, né, com destaque da nossa colocação do último agro ser tipado, você está dando para o sujeito um produto de longo prazo, isento de imposto, né? Mas tem uma sofisticação ali. E tem um trabalho de distribuição importante de explicar para o cliente final o que você está comprando. E mais, por que você deveria estar no produto de longo prazo? Porque a tendência do cara é querer retorno rápido, cota em liquidez. Né? Então tem um trabalho. O assessor é fundamental nisso aí, cara. Ele tem... E às vezes o cliente, né? O cliente não conhece você, não conhece o Walter. O cliente está lá em Belém do Pará, conhece o assessor. Se o assessor põe o cara no negócio, o cara fala, pô, esse produto foi bom, esse cara, sim, né, indica. Não, e começa a ter uma relação de confiança, de credibilidade muito grande. Se o cara põe no negócio e dá errado, é meio médico, né, Walter? Você vai no médico, o cara manda fazer tal coisa pro joelho. Se dá certo, ótimo. Se dá errado, nunca mais volta. Vou em outro médico. Eu brinco que o assessor ele cuida do órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso. É o bolso. É um órgão complicado, né? E é verdade mesmo. E Walter, você pegando um pouco do seu gancho, você deu entrevistas aí, agora o Brasil está ficando otimista seguindo você. Você acha que agora vai mesmo, agora é hora de bolsa, agora é hora de correr risco, multimercado? Chegou essa hora, a hora é agora. Eu acho que sim, quer dizer, eu tenho convicção. Eu em 32 anos de carreira, eu nunca vi, quando você teve um ciclo mais forte de queda de juros, eu acho que esse ciclo está dado, estava em 13,75. Vai ficar entre 8 e 9, eu imagino. Pode surpreender para baixo se o governo fizer coisas que eu não espero hoje, ainda melhores. Mas seguindo o curso, vai ter pelo menos 5% de queda de juros. Sem ser causada por uma recessão ou por uma grande crise lá fora. É porque a gente fez um trabalho agressivo, e aí tem que dar parabéns ao BC. E lembra, o BC subiu os juros de 2 para 3,75 num ciclo eleitoral. E não tinha reclamação naquela época. Vamos mudar, tirar autonomia, nada disso. E jogou a inflação para baixo do teto da meta e convergindo agora para o centro. Então, assim, uma queda de juro dessa, que não é motivada por uma crise econômica, sempre vem acompanhada de um movimento fortíssimo dos ativos de risco. Só que o que eu estou vendo? Ativo de risco é ação nesse momento, né? Então, o que eu estou vendo é o seguinte, eu vou abrir até um pouco mais o leque, mas o que eu estou vendo? O pessoa física ainda tem. E o presidente Lula também estava falando muito da Selic e não viu que lojas americanas, Light, aumentaram muito os prédios das empresas, independente da Selic. Isso foi muito mais danoso ao mercado de crédito que a Selic, porque o juro futuro já fechou bem. Janeiro 27 lá, 10,20, 10,25. Então, e quando você toma dinheiro no banco, o banco não olha para a Selic, ele olha para o futuro e bota os prédios ali em cima. Então, esse mercado, não é que ele já foi, tem mais para ir, mas foi na frente. NTNB estão começando já também a corrigir bastante dando ganho de capital. O que está muito para trás, a Bolsa. Mas também todos aqueles negócios de fluxo de caixa muito longo.
Então você pega aí ações da Bolsa de construtoras, shopping centers, empresa de energia, uma Equatorial da vida, varejo bem tocado, porque o varejo virou um contrassenso. O varejo era para ser óbvio, mas não é porque tem as questões concorrenciais. E vem uma Amazon aí que não é com atirador de elite, vem com míssil, com bomba atômica, vem dominar o mercado. Mas tem uma mercado livre muito bem colocada, mas eu acho que no varejo você tem que tomar mais cuidado. Tem bancos nossos que não estão tão baratos assim, mas os bons bancos muito, muito baratos, com um múltiplo lá embaixo. Essas empresas que pegam beta com o aprofundamento do mercado financeiro, uma XP, a própria B3, eu acho que vão andar muito bem. Então acho que a Bolsa é a grande oportunidade. Né? Mas você continua a ter também grandes oportunidades em produtos estruturados. Especialmente quando você olha para agro, onde nós estamos virando uma grande potência mundial, já somos a grande potência mundial, e infraestrutura, que o Brasil tem um déficit de infraestrutura gigante. Então vai ter uma demanda enorme para bons projetos. Isso é uma coisa interessante. Em todos os governos do PT, os investimentos de infraestrutura cresceram, e ao contrário do que as pessoas talvez pensem, quem cresceu mais foi o investimento privado, não o público. Porque é uma agenda, né? Trazer melhor qualidade de vida para as pessoas, melhorar a infraestrutura. É uma agenda de esquerda. Então, assim, eu acho que a gente tem uma oportunidade aí muito grande. Não esquecendo dos fundos imobiliários, né? Porque também no setor imobiliário você tem um fluxo de caixa muito longo. E aí, quando o ano aparece... tem sido bom para fundo imobiliário, né? Sim. Na verdade, de um jeito ou de outro, o ano, fora multimercado, que na média, né? Acho que a Zequest está indo muito bem esse ano. Nós somos uma exceção. Mas a média dos fundos multimercados é um horror esse ano. Porque o pessoal achava que veio do PT o plano não pode ser bom. Mas os outros produtos esse ano estão tendo um ano ok, né? Se não é brilhante a bolsa, um mês melhor, um mês pior, mas estão tendo bom. O cliente esse ano não está perdendo dinheiro, né, Bruno? Não. Só se errou muito. Porque fazer o feijão com arroz está dando certo. Juro alto, bolsa positiva. Então, nós estamos tendo um ano, graças a Deus, em bolsa a gente está batendo os índices todos. O nosso multimercado, acho que é o líder da indústria disparado, porque a gente, em vez de, não vou nem olhar, deixa eu olhar o plano e ver o mérito, a gente tomou posição. Os nossos fundos de crédito estão recuperando muito, muito fortemente, liderando a recuperação do mercado nos últimos meses. E eu acho que esse é um outro setor que dá uma oportunidade enorme. Que assim, já está claro que as empresas brasileiras estão com um nível de caixa muito bom. Lame foi um fraude. Light é um problema de querer driblar a legislação. Não olha para o resto e achar que as empresas fortes brasileiras, eu estou falando de empresa high grade, não estou falando de high yield, né? As empresas boas vão ter problema. Não vão. E estão com uma taxa muito mais alta que a histórica. Então você tem muita oportunidade de criar a carteira, né? E é o que vocês sempre falam para os investidores, diversificada. Não bota tudo numa cesta. Bota uma carteira que tenha, né, diversificação de ativos para você poder pegar essa onda bem. Ô Bruno, 19 bilhões, vocês estão em todos os lugares. Qual é o próximo passo? Você acha que ainda vai ter uma consolidação grande aí dos escritórios? Ou já passou isso também? O que você acha que é o próximo passo dessa indústria aí? Eu acho que o Brasil ele tem esse negócio, né? A gente falou de banco, falou de energia, e aí, construtor, etc. O Brasil ele é um formador natural de barreiras de entrada. Tá? É o modus operandi do Brasil. E numa indústria como a nossa, que é muito jovem, a gente vê isso acontecendo aos poucos, assim. Então é meio que nos próximos anos eu enxergo que vai meio que nascer a Vivo, Itaú e a Gol do agente autônomo. Então, assim, por meia dúzia de empresas que vão ser os consolidadores do mercado mesmo, assim. Eu acho que isso vai acontecer, tá? É natural. Ainda vai acontecer mais, porque já está acontecendo bastante. Isso. Aí você começa a ver uma discrepância de caixa muito grande, né? Pô, a gente tem escritórios de investimento hoje extremamente com caixa muito alto, investindo pesado, já num patamar diferente. E é diferente de outras indústrias, que quem não está do lado de cá do consolidador quebra, a nossa indústria ela tem esse privilégio que mesmo as operações que optarem por se posicionar mais como boutique, que não vão, não visam explodir de crescimento, elas também vão continuar existindo, mas vai ter ali a meia dúzia de consolidadores, com certeza. Uma pergunta que talvez você saiba responder. Na média, o investidor de 500 mil... O advogado que não entende nada de investimento, que tem 500 mil,
que tá na Bahia, no Pará, em Goiás, em Porto Alegre ou no Rio de Janeiro, eles são muito diferentes? Em apetite a risco, em interesse, em conhecimento, eles guardam... Eu percebi em comportamento, tá? Tá. Em alocação nem tanto. Mas vou dar um exemplo. O cliente paulista, ele nem quer ir no seu escritório. Agora o mineiro, ele quer ver se que a porta existe, né? Ele vai lá, ele vê, não, ele quer ver se é de verdade. Então a gente tem loja de rua em Minas. Em Montes Claros, por exemplo, na Investmart Montes Claros, é uma loja de esquina, assim, com tem que ter letreiro, né? letreiro, etc. Então a gente vê diferença, o Brasil é um continente, né? Diferenças de comportamento. No apetite de alocação, é tudo muito parecido. Sempre tem a história do cunhado. O meu cunhado aqui investiu nesse negócio. Então isso aí é no Brasil inteiro. Então pouco na tese de alocação, assim, diferença regional, mas muito no comportamental. E de interesse, você percebe lugares onde o cara tem interesse maior de... Me parece, eu tenho visto que pro sul tem gente mais interessada já no um pouco mais fora da caixa, assim, cripto, etc. A gente vê um apetite por coisas mais sofisticadas, sul-sudeste, assim, menos tradicionais, vou dizer assim, do que centro-oeste, nordeste. Talvez já tenha entrado nisso primeiro, né, Walter? A gente foi subindo ali um pouco o nível de... Tem uma história de IDH, educação, enfim, o que for, mas a gente vê talvez na pauta educação financeira já indo para um nível de querer coisas mais sofisticadas. E o cara do Centro-Oeste tende a ser mais conservador. O cara do Centro-Oeste precisa botar caixa um negócio próprio. Nada, você pode falar que eu tenho um negócio aqui que dá 3 cambalhotas, vai dar X mil%. Nada é melhor do que ele já sabe fazer com dinheiro. Então ele quer só um lugar para deixar. Parquear com segurança. Muito bem, mais alguma, Walter? Pô, foi ótima a conversa. Eu acho legal, essa história foi demais. Qual era o banco que você trabalhava? HSBC. Saiu do Brasil. Quem comprou o HSBC foi o Bradesco. Pô, teve uma época, né, Walter? Tinha banco gringo à beça aqui, né? O Citi, o Boston. Banco à beça. Mas mesmo depois que os bancos médios ali foram acabando, os Bamerindos, Banco Econômico Nacional, Posição. mas ainda tinha banco BFB, gringo, né? O Citi, francês brasileiro, tinha um monte. O francês brasileiro era o Itaú. Comprou a personalité, né? Que loucura. A minha única conta na vida de banco era o Banco Francês Brasileiro, que virou Personalité, que virou Itaú na mesma agência. Tem até hoje, só tive uma conta até hoje. Loucura. Muito bom, parabéns, foi ótimo, obrigado aí pela conversa. Obrigado, irmão. E, vamos ver se a gente se encontra aí. Valtinho, vamos cobrar seu otimismo e fechamos. Agora vamos fazer isso, Flamengo e São Paulo, vai acontecer o quê? Cara, vai dar São Paulo porque o Flamengo será generoso com a gente, o Flamengo ganhou tudo, o Flamengo não precisa de mais nada nessa vida. E o São Paulino, principalmente o São Paulino sub-12 anos, precisa ter uma alegria, a gente não tem mais o que fazer com o filho aqui, entendeu? Todo mundo ganha, o palmeirense ganha, o corintiano ganhava, e o filho do São Paulino só sofre, Bruno, entendeu? O filho do São Paulino é tipo o filho do Vascaíno no Rio, entendeu? Nossa, do Vascaíno. Você olha e fala, cara, quando é que vai chegar a nossa vez, pai? A nossa vez é quando, entendeu? Aí você fala de 98, 2000, nem acredita mais. Fala, pega ter um time no Rio, torce pelo Flamengo. Ficou assim. Não, eu torço muito pelo Flamengo. Eu torço. Quem pode ganhar do Palmeiras e do Corinthians, eu sempre torço, né? Então eu sou Flamengo, já fui muito Cruzeiro, já fui muito Grêmio. Mas tá na hora de ser São Paulo, né? Tá na hora de ser São Paulo. Muito bem, então acabou, pessoal. Então até a próxima. Foi uma delícia. Obrigado, Bruno. Obrigado, foi uma delícia. Excelente.